Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, 11 de agosto. O 10 na TV continua a série de entrevista que todas as afiliadas da Record News estão fazendo em seus estados. Hoje, mais uma entrevista com um candidato ao governo do Amazonas. O segundo da série sabatina com os candidatos, que começa agora. E hoje, mais uma entrevista com o candidato ao governo, né? Recebemos agora aqui nos nossos estúdios o deputado estadual Marcelo Ramos, de 40 anos, que concorre pelo PSB e foi vereador de Manaus por 2 mandatos e integrou a chapa de Serafim Correia como vice-prefeito em 2012. Muito boa tarde, candidato. Boa tarde, Mona Lisa, e boa tarde a todos os telespectadores. Só lembrando que o senhor tem 15 minutos de entrevista, portanto, uma média de 3 minutos para responder cada pergunta, são 5 perguntas ao todo. Então, portanto, a gente pede que você tenha aí, respostas sejam bem objetivas, para que não seja interferida aí a entrevista, tá ok? Ok, serei disciplinado. Ok, então vamos começar. A primeira pergunta: qual o modelo de transporte que o senhor, como governador, defenderia para Manaus? O transporte coletivo mesmo que continua, o monotrilho, o metrô? Qual seria esse modelo mais viável para Manaus? Transporte público é tema de responsabilidade das prefeituras, mas o bem-estar das pessoas é de responsabilidade de todos que atuam na vida pública. E hoje, o trânsito e o transporte coletivo de Manaus atormentam as pessoas, atormentam você, cidadão, que nos assiste. E, portanto, o Estado precisa participar ativamente da solução de transporte coletivo. Eu entendo que o melhor caminho é a opção pelo transporte coletivo, construindo um anel viário de corredor exclusivo de ônibus com os recursos que o governo do Estado recebeu para o plano de mobilidade da COP e não teve competência para executar, e também a conclusão da obra do anel viário do transporte de cargas, aquela que sai do aeroporto e vai ali pela Avenida José Henrique, chegando até o distrito. Você vai retirar os caminhões que hoje transitam na parte central da cidade, você vai dar uma solução com maior agilidade para o transporte coletivo. E nós não podemos ignorar que todas as cidades modernas do mundo inteiro fazem também a opção por entender os meios de transporte não motorizados. Portanto, é preciso estimular o uso da bicicleta como meio de transporte. Ah, mas em Manaus é muito quente. Só não vê que já existem pessoas andando de bicicleta quem não olha para o lado. Quantos trabalhadores da construção civil, para economizar o dinheiro do ônibus, para não andar no ônibus lotado, já fazem a opção pela bicicleta? E nós precisamos, junto com a prefeitura, num plano coordenado, organizar, recuperar calçadas, arborizar a cidade, para que pequenos deslocamentos sejam feitos a pé. Portanto, não há dúvida de que não existe solução para o transporte coletivo partindo da premissa de valorização do carro. É preciso valorizar o transporte coletivo e os meios não motorizados de deslocamento. Eu penso que, a despeito de ser responsabilidade do município por determinação da Constituição Federal, no nosso governo, no governo do povo do Amazonas, nós iremos dialogar com a prefeitura e, junto com a prefeitura, construir soluções estruturantes. Dinheiro tem. O que faltou foi vontade política para executar. Para você ter uma ideia, o maior investimento em transporte coletivo da história do Amazonas foi 53 milhões de reais do Expresso. O governo do estado do Amazonas tem, desde 2009, 1 bilhão e 800 milhões de reais à sua disposição para executar uma solução definitiva de transporte coletivo, mas, infelizmente, continua condenando você, cidadão, você, cidadã, a um transporte coletivo desumano e que atormenta a vida de todos os manauaras. Nós vamos enfrentar junto com a prefeitura e vamos solucionar esse que é um dos principais problemas na vida do manauara hoje. Certo. Candidato, nos últimos 10 anos, o interior do Amazonas gerou poucos empregos com a carteira de trabalho assinada. A maioria dos empregos ainda está nas prefeituras, que não têm recursos para contratar mais empregados. Na sua opinião, qual é a saída para aumentar o número de empregos no interior do Amazonas?